Olá, meus queridos e minhas queridas. Estamos iniciando uma nova era para a humanidade. E este momento de isolamento social é de fundamental importância para a nossa sobrevivência. Portanto, abracem a racionalidade e fiquem em casa. Mas hoje eu gostaria de destacar o surgimento da filosofia na sociedade ocidental, especificamente na Grécia, entre os séculos 9 e 8 a.C. Este período é um período em que vai ser denominado de período pré-socráticos para alguns, ou de período cosmológico para outros, mas é um período importante, é um período fecundo, porque há, a princípio, o início do distanciamento entre a construção do mito e a racionalidade. O homem, o filósofo, ele busca explicar de maneira racional, de maneira utilizando um pensamento que se desvincule da mitologia grega. E esses pré-socráticos, eles serão fundamental para a construção da filosofia. Mas antes, é necessário que a gente também destaque o contexto histórico do surgimento desses filósofos pré-socráticos. Nós estamos numa era em que há uma expansão da cultura grega. Então, dentro do território grego, seja ele insular, seja ele continental, não existe mais espaço para essa população. E essa população, para ter terras, para ter mais possibilidade de sobrevivência, eles vão se espalhar na borda do mar Mediterrâneo para que haja essa sobrevivência. Então, eles vão ocupar partes de terras no mar Mediterrâneo, na África, na Ásia, na Europa, e tudo isso vai ser por via marítima. Por quê? Porque essas colônias vão estar nos mares Mediterrâneo, Adriático, Egeu e Negro. Feito isso, é necessário que a gente faça também uma conexão que para cada colônia grega existe uma certa correspondência com a sua cidade natal, com a sua cidade mãe, a cidade de onde esses gregos saíram. E eles tanto fazem ser dórios, quanto jônios, quanto aqueus, quanto eólios, todos eles terão uma colônia espalhada pelas bordas desses mares que eu falei para vocês. Mas esses filósofos, eles são enormes, a quantidade é muito grande. No entanto, nós vamos destacar apenas alguns, inclusive eu tenho que destacar alguns deles a mais, porque o livro didático de vocês não comporta todos eles. Historicamente, nós podemos dizer que os filósofos pré-socráticos, eles são os precursores da filosofia. Por quê? Porque eles foram os primeiros que vão sair da mitologia, vão deixar de explicar o mundo através dos mitos para buscar a racionalidade. Feito isso, para explicar a origem de um universo, cada um desses filósofos ele vai buscar um elemento da natureza. Então, vamos começar primeiro por Tales de Mileto, que ele também era matemático e astrônomo. E o que ele dizia? Ele afirmava que o princípio do universo era o elemento água, pois todos os componentes da natureza tinham a água em sua composição. Fantástico! Então, na sequência, nós vamos ter o discípulo de Tales, que é Anaximandro. Ele vai chegar à conclusão de que o princípio da natureza e do cosmos era infinito e indecifrável. Este era o princípio de que, ao mesmo tempo, infinito e indecifrável, ele concentrou com uma única palavra em grego, que é apairon. E, na sequência, nós vamos ter o outro discípulo, mas não de Tales, mas o discípulo de Anaximandro, que vai ser Anaximenes. Ele concorda com o seu mestre que o princípio da natureza ele pode ser infinito. No entanto, ele vai dizer que ele é definido e este princípio vai ser o ar. Por quê? Porque ele chega à conclusão de que em todos os espaços, em todas os recônditos da natureza, existe o ar, a presença do elemento ar. E isto é uma coisa fantástica. Vejam que cada discípulo, cada filósofo, ele vai superando um ou outro ao longo do tempo. Na sequência,
o discípulo Anaximenes concorda com o mestre Anaximandro que o princípio da natureza ele é infinito, porém ele é definido. E este princípio seria o ar, pois para ele o ar está presente em todas as coisas da natureza. Veja que coisa fantástica. Cada filósofo ele vai demonstrando mais conhecimento, mais sagacidade, acumulando mais conhecimento e superando o seu próprio mestre. Vai ser Pitágoras. E vocês conhecem muito mais como matemático. Ele afirmava que o elemento universal e natural seriam os números, pois observava a natureza e na natureza percebia todas as grandezas. Essas grandezas que hoje vocês estudam estão na geometria. Então nós vamos ter a grandeza, a distância e a proporção. E para eles, para Pitágoras, vai ser os números e não os outros princípios da natureza que vai definir essa questão universal, essa questão da criação da natureza. Então, a sua relação seria a origem de tudo. Os números seriam a relação de tudo. As revelações surgiam em todos os lugares, principalmente na geometria, pois na geometria, se a gente destacar um ponto e a gente sequenciar em uma reta, a gente sai de um lugar e vai chegar em outro. Essa simples demonstração, segundo Pitágoras, já é suficiente para você demonstrar que o princípio universal da natureza são os números, são as grandezas, são as proporções, são as coisas que a matemática, que a geometria define. Veja que nessa sequência nós tivemos uma interrupção de explicação do surgimento da natureza e do universo através dos seus elementos naturais. E aí vem Pitágoras com os números. Porém, Heráclito reintroduz a natureza nessa discussão. E para ele, o elemento fundamental, o que vai ser decisivo para a natureza, vai ser o fogo. E aí ele diz o quê? Que o fogo é um elemento contínuo, é um elemento que perpétuo e que ele vai estar em constante mutação, em constante mudança, tá vendo? Olha aí a presença do princípio do que é agora o que? O vírus. Mas nem tudo é concordância na filosofia grega. Dentre esses filósofos pré-socráticos, nós vamos ter o que são classificados como imobilistas. Eles contestam essa questão da mudança, eles contestam essa questão da transformação. Eles dizem que o universo ele é imóvel, ele fica sempre no mesmo lugar, ele não se transforma. E que essa transformação que a gente vê, que a gente percebe, é uma mera ilusão. As coisas sempre ficam da mesma maneira, elas não mudam, elas não transitam, não há transformação na natureza, não há transformação no homem, não há transformação no pensamento. Tudo isso é uma questão de pensamento meramente ilusório. E os dois mais ilustres representantes dessa corrente são Zenão e o seu mestre Parmeníades. Esses nomes gregos são um pouco complicados. Não se importem com a pronúncia, porque realmente às vezes dá um nó na nossa língua. Além dos imobilistas, nós vamos ter os filósofos pluralistas. Eles chegaram à conclusão de que o princípio da natureza ela não pode ser definido por um único elemento. Esse princípio universal que a natureza nos traz, ele tem que ter todos os seus elementos. O elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar. Então, o que é que eles fizeram? Eles juntaram todas as filosofias anteriores, todo o pensamento anterior e condensou em uma única teoria, a teoria pluralista. Ou seja, abarcando todo o conhecimento do passado, pegando toda a experiência que os gregos anteriores tinham e condensou em uma única teoria, que é a teoria pluralista. Então, desses pluralistas, nós vamos destacar três. O primeiro deles vai ser Empédocles. Ele defende que o universo é formado pela terra, pelo ar, pela água, e digamos que ele vai juntar essas teorias. Além de Empédocles, outros dois filósofos pluralistas serão assim brilhantes, fantásticos. Eles são Demócrito e Leucipo. Eles criam a teoria atomista, né?
Segundo esses filósofos, a origem de tudo seria o átomo, seria o que está no cosmos, o que está na natureza, o que está no universo, tudo estaria no átomo. Para eles, os átomos seriam invisíveis e indivisíveis. São, portanto, as menores matérias da partícula possível. Vejam, eles vão prever tudo isso séculos atrás. E durante todo esse período, até hoje, as pessoas ainda lembram desses filósofos, mesmo a gente já sabendo que o átomo é divisível. Hoje já existem outras teorias, é claro, mas a princípio o que eles pensaram, aonde eles chegaram com a sua mera intuição, é assim algo brilhante e fantástico para a natureza e para o desvendamento da natureza e para o conhecimento da humanidade. Então, meus amigos, meus queridos, eu dou por encerrado essa primeira etapa e espero que tenha contribuído de maneira não plenamente satisfatória, mas que de uma maneira em que dê para que a gente prossiga os nossos estudos, já que estamos nesse período de quarentena, de isolamento social. E eu desejo a todos vocês um bom estudo